Estamos começando mais um ActCast comigo, Rafael Cebola, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Cláudio Costa. O Cláudio ele é economista, ele é conselheiro de empresas, de diversas empresas, incluindo a AGF, a Agência de Fomento Empresarial, e ele está secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes. O Cláudio tem 63 anos, é marido da Luciana, pai do Gustavo, que é executivo de IA na Century, pai da Ana Carolina, que é médica geriátrica, e pai da Vitória, que é médica intensiva. Cláudio, seja bem-vindo. Prazer estar com você aqui hoje. Cebola no ActCast. ActCast, exatamente. Obviamente que é muito bacana a gente poder trocar algumas ideias, falar um pouco das experiências que a gente teve e tem ao longo da vida e compartilhar isso com o teu público aí. Perfeito. Bom, para começar, falando de experiência, queria que você contasse um pouco a sua história, como que você começou, como que você acabou entrando no mundo empresarial. Olha, a minha formação é em economia, né? Eu fiz uma formação técnica na área de TI, mas eu costumo dizer, porque rapidamente, na área executiva, minha primeira posição executiva foi como diretor de recursos humanos, né? Então, sempre lidar com as pessoas é uma coisa bastante complexa, né? E eu sempre costumo dizer isso, né? Que você precisa sempre estar preparado, porque as oportunidades virão, né? Então, eu prego isso porque a minha vida inteira foi, assim, estruturada em formas de oportunidades que surgiram em determinados momentos e acabei abraçando elas, né? Acredito eu que se fizer um balanço com mais sucesso do que desafios, né, que a gente vai tendo. Então, é extremamente importante essa questão das oportunidades. Na formação, comecei a trabalhar efetivamente, que eu me lembro, né, e recebia alguma coisa por isso, com 12 anos de idade, né? Meu pai decidiu empreender, tinha uma formação técnica na área elétrica, tinha uma empresa com meu avô e meus tios, e aí se desfizeram a sociedade, e meu pai decidiu empreender e comprou um bar. Inicialmente era um bar. E ali ele me designou uma atividade, né, para tomar conta de uma prateleira de doces ali, que tinha que fazer o troco, alguma coisa do tipo. Com 12 anos? Com 12 anos de idade. E é impressionante como eu sou um cara extremamente sistemático, extremamente organizado, ali eu já praticava isso, uma coisa super natural da minha parte, né? E medindo uma espécie da frequência, né? Qual era o doce que vendia mais, quais eram as moedas que eu tinha que lidar mais, e eu organizava isso sempre de forma a dar mais agilidade, mais facilidade e tudo mais. E eu me recordo, mesmo que era uma coisa absolutamente instinta, né? Que eu praticava, que isso dava resultados financeiros e marketing, aumentando o número de clientes e tudo mais, né? Aí com 15 anos eu fui trabalhar, o primeiro emprego de carteira assinada foi na TV Tupi. Rapidamente o SBT comprou, e aí eu fui trabalhar no SBT, ali me designaram pela minha formação que eu tinha, né? Eu sempre estive bem na parte escolar, né? Eu fui trabalhar numa área de planejamento organizacional, então toda a estrutura de carreira, eu participava de um time que montava isso, né? Então cada programa do SBT era um centro de lucro, alguma coisa do tipo, né? E isso me potencializou, e aí eu fui convidado a vir trabalhar em Mogi das Cruzes na Valtra, em 1984, para fazer um planejamento organizacional da Valtra. Ela tinha alguns problemas, né? Estruturais, e eu vim para cá em 84. E foi assim, mais uma vez, sempre com as oportunidades acontecendo e você sempre tomando a frente e fazendo as coisas acontecerem, né? Que momentos que você lembra que te transformaram, que fizeram você mudar um pouco a maneira de atuar ali em alguma empresa? O que você acha que teve de mais desafio nesse período? Então, olha, sempre... raramente eu dizia não, né, nos desafios.
E hoje, obviamente, você tem um pouco mais de bagagem, de maturação, e você pondera um pouco mais, né? Eu continuo não dizendo não, mas hoje eu já faço uma avaliação, quais são os impactos, quais são as condicionantes, né, muitas vezes que você tem, e você consegue mensurar e traçar um resultado mais acurado, e se preparar melhor para os problemas e desafios que vão surgir. Mas eu cheguei na Valtra com um problema que, se em 6 meses não tivesse o plano pronto, a empresa teria um movimento grevista, né? A minha experiência naquele momento dizia que eu precisaria no mínimo de 2 anos, mas a gente só tinha 6 meses. Então, às vezes, você tem um desafio na vida, né? Você não tem que muito discutir o problema. Você tem que discutir quais são a necessidade que você tem de estrutura para atender aquele cronograma. Então, isso para mim ficou muito claro. Olha, eu consigo em 6 meses, mas vai ter que acontecer isso, né? E muitas vezes o mais importante é você cumprir o prazo, né? Principalmente quando a gente fala de uma relação com o cliente, isso é importante. O cliente não quer muito discutir os problemas, ele quer saber se você vai conseguir cumprir o prazo. Se você cumpre a primeira vez, com certeza você vai conquistando confiança para as outras oportunidades. Então, para mim, prazo é uma coisa assim que você não pode abrir mão, né? E nesse contexto com a Valtra foi isso. A gente conseguiu cumprir. Não foi uma coisa relativamente fácil você tomar decisões, porque obviamente quando você cumpre o compromisso, faz a estrutura e faz um diagnóstico de todos os problemas que a empresa tem, para você resolver os problemas, isso tem um custo. E muitas vezes as empresas não estão preparadas para esse custo. Mas isso é um segundo problema. Entendeu? O primeiro problema, que era o prazo, fazer o diagnóstico e ver onde é que nós tínhamos que resolver os problemas, isso foi cumprido. Ali já foi me dando bastante experiência. Então, eu com 28 anos, eu me tornei diretor de empresa. Já. Então, eu sempre fui muito precoce nessa questão executiva. Com desafios, eu sou economista de formação, eu tinha 95, eu tinha 33 anos, eu fui convidado a ser diretor industrial da Valtra, né? Antes disso, eu tinha sido convidado para assumir uma outra multinacional, a Renault, que estava chegando no Brasil, na área de recursos humanos. E a Valtra falou para mim, olha, eu queria que você ficasse, mas não dá para você ficar mais no cargo que você está. Você vai ter que se tornar um diretor industrial da empresa. Mas minha formação é em economia. E um líder, não necessariamente, ele precisa dominar 100% todos os temas da área dele. O que ele tem que saber é contratar as pessoas corretas, certas, liderar o time dele para o resultado. Acho que é o maior princípio da liderança, é você conduzir seu time para o resultado. Isso se faz com comprometimento, motivação e mais uma série de outras coisas. E você marcar o gol. Então, eu tive um desempenho muito bom como diretor industrial na empresa, criamos coisas muito importantes. Hoje a gente fala muito em inovação, mas naquela época inovação já era um olhar assim bastante claro, em que a gente, em algum momento, você tem que pensar fora da caixa. Não adianta você insistir naquilo e, aqui é desse jeito mesmo. Não existe isso. Eu acho que, né, acredito muito na melhoria contínua, né? E você pode melhorar continuamente. Mesmo que você não saiba ainda o tamanho do ideal, mas se você vai, e aí você vai buscando. Até porque a tecnologia sempre ela vai melhorando e vai te ajudando para que você faça as coisas de uma forma mais rápida, mais assertiva e tudo mais, né? Você ficou quanto tempo na Valtra? Fiquei 20 anos, né? Naquela época, ficar algum tempo na empresa era muito bom, né? Hoje é difícil você discutir com as gerações atuais esse tempo, né? O importante não é o tempo que você fica, mas o quanto você cresce e aprende, né? Então, em nenhum momento na Valtra, eu fiquei numa zona de conforto, né? Fiquei 8 anos como diretor industrial, diretor de recursos humanos, fiquei 6 anos como diretor de industrial da empresa. Depois eu fiquei mais 5 anos como diretor de marketing e vendas, vice-presidente da empresa, né? Peguei várias áreas ligadas a marketing, né? Então, pós-venda da empresa, serviços, vendas, exportação e tudo mais, né? E isso me potencializou de tal forma que eu já estava praticamente preparado para ser presidente de uma empresa, né?
que iria ser a Valtra. Mas antes disso aconteceu uma oportunidade de eu me tornar CEO da Ponce, que era uma nova experiência, que era uma marca que estava chegando na América Latina que ninguém conhecia. Era uma empresa líder no segmento, né, entre as 3 principais empresas do mundo, mas nunca esteve na América Latina como empresa, né, sempre como uma importação. E aí foi um novo desafio de aprender como é que se cria uma marca, né? Uhum. Então é impressionante isso. Né? E como você cria uma marca? Olha, na época, né? Primeiro você tem aquela fase de empolgação, né? Se fosse uma situação normal, talvez eu não aceitaria o desafio da Ponce. Mas as pessoas que me convidaram já tinham trabalhado comigo na Valtra. Eram pessoas finlandesas que estavam no conselho da Ponce. Um deles era o CEO da Ponce no mundo e me convidou para ser o CEO na América Latina. Então, independente da marca, eu confiei nas pessoas que estavam me convidando. Eu já tinha uma experiência muito positiva com eles. E a empresa, fui para a Finlândia, conheci o dono da empresa, uma empresa de capital aberto, mas tinha a figura do dono, senti muita confiança. O próprio país, a Finlândia, é um país que eu reputo bastante. E aí a gente começou a construir, não sozinho, né? Porque o CEO é um cargo meio isolado, mas você consegue criar um ambiente de construir ideias, né? A GEF, depois a gente pode falar um pouco, é mais ou menos isso. E aí a gente começou. A primeira coisa que eu fiz, eu levei na comunidade que eu atuava. A empresa não era para ser em Mogi, mas eu sempre acreditei na cidade, né? A cidade tem uma localização geográfica importante que te permite você ter uma vantagem competitiva em estar instalado aqui. Então mudamos essa mudança e instalamos a empresa aqui em Mogi. E uma coisa que eu prego sempre independente da posição que você tem dentro da empresa, a empresa precisa se comunicar com a sociedade de maneira geral, mas começando pela sociedade em que ela está envolvida, que ela vive diariamente. Né? Eu levei alguns jornalistas na época para conhecer a Ponce, então, e na minha cabeça era o seguinte: se alguém ouvir falar da Ponce fora de Mogi, provavelmente vai perguntar e o cara de Mogi falar: eu já ouvi falar da Ponce porque eu moro em Mogi e ela está em Mogi. Uhum. Então já era uma referência muito positiva, né? Os primeiros contatos com os clientes, né, que não eram os mesmos da Valtra, porque embora seja floresta, agricultura, são segmentos diferentes, né? Primeiro eu me vendia, né? Eu sou Cláudio Costa, era vice-presidente da Valtra. A Valtra é finlandesa, a Finlândia é o país que fabrica aquele celular da Nokia, entendeu? E aí eu contava uma história, né? Mesmo assim, era um equipamento muito caro, de mais de 500 mil euros, né? E o cliente perguntava: mas quantos você tem aqui? Não, você é o primeiro cara que estou tentando vender. Então, Cebola, isso é só o mundo real que vai te ensinar. Você pode simular isso na faculdade, você pode fazer o que quiser, mas isso é só o mundo real que vai te ensinar. Sim. E aí você, com o teu senso crítico apurado, né, com o teu bom senso bem estruturado, você consegue justificar isso, né? Porque é um jogo, né? Então, a gente foi pegando os feedbacks, trazendo insights de fora, muitas vezes apostando, olha, né? Eu fiz um mapeamento no Uruguai e no Brasil, quem eram os clientes formadores de opinião. Quando a gente fala de influência, nada mais é do que o formador de opinião. Sempre existiu. Né? Sempre existiu. Ele sempre existiu. Então tá bom, eu tenho que deixar um trator aqui em teste com você, eu não vou deixar com aquele que não é formador de opinião. Eu vou deixar com aquele que os outros clientes acreditam e respeitam ele. Então eu já começava a trabalhar isso. Em qualquer região que nós íamos, primeiro a gente tentava entender como é que era o movimento naquela região. Fizemos isso no Uruguai, com muito sucesso, fizemos isso no Brasil também. Então tá legal. Então eu vou colocar meu equipamento aqui com o meu funcionário aqui, fazendo o trabalho e tal. O meu funcionário vai treinar o seu funcionário e nós vamos acompanhar o desempenho dele. E aí a gente tinha métrica, tá bom, tal. Muitas vezes, como o equipamento trabalhou, tal, o cliente gostou, fazíamos uma condição comercial boa, né? E a gente sabia que aquele cara ia falar muito bem da nossa marca. Então, falando de marca, o que você acha que torna uma empresa única?
Um empresário pode fazer para ele realmente apresentar algo diferente e único para o consumidor? Olha, hoje eu sou um cara muito crítico, né? Eu atuo relativamente bem nas redes sociais, que são importantes para o desempenho do meu trabalho. Eu sou um pouco crítico porque no mundo real, nos dias de hoje, é difícil você constituir uma fidelização do cliente, entendeu? As variáveis são impressionantes. Então, as empresas elas têm que... É muito importante no planejamento estratégico das empresas ela entender, primeiro ela definir o mercado que ela quer trabalhar, que parte do mercado que ela quer trabalhar e entender perfeitamente aquele mercado. Com números. Eu gosto muito dos números, né? Os números são super importantes. Gosto muito de ouvir pesquisas e ver pesquisas que tenham credibilidade, né? Porque isso te traça um perfil. E através desse perfil você pode fazer um trabalho em cima disso. Por exemplo, eu tenho como filosofia que a melhor startup, uma startup de sucesso, uma empresa de sucesso, é aquela empresa que você é o dono, né, ou que você é o executivo, e que um dia ela é vendida pelo valor que realmente você acha que ela vale. Entendeu? O sucesso de uma empresa é isso. Porque às vezes você cria uma miopia na valorização do teu negócio e isso não te ajuda muito. Por que eu falo isso? Porque você não vende uma empresa na baixa, você vende uma empresa quando ela está em alta, né? E o empresário de visão é aquele que sabe fazer essa avaliação, o momento certo, de sair do negócio, de entrar num novo negócio, de prospectar. O Brasil vive muito né, o cara sai do trabalho dele ou é mandado embora, não importa. Ele vai abrir uma delivery, uma pizza delivery. Todo mundo abriu pizza delivery. Todo mundo abriu lavanderia. Você congestiona o mercado. Né? Então, o empresário de sucesso é aquele cara que identifica algumas oportunidades, mesmo em né, numa maneira discreta, né? Eu falo low profile ali, pega os números, entende os números, tal, entende o que tipo de perfil de produto tem que ter e empreende naquele negócio. Aí eu gosto disso. O cara que vai copiar o que o outro está fazendo não tem a visão, né, nesse sentido. Outra coisa que eu sou um pouco crítico são os influencers que falam mais deles do que da empresa. Então você vê várias empresas que você fala assim, pô, que empresa bacana, mas como é que eu vou comprar a empresa se o cara não vier junto? Entendeu? Porque o dono, na verdade, é o garoto propaganda na empresa. Mas isso gera credibilidade. Isso é muito relativo. Porque daí a marca fica no segundo plano. Sim. Então, o mais importante é você valorizar a marca e entender que uma empresa é um organismo feito de pessoas. Quem é a empresa? A empresa não é o dono. A empresa são as pessoas que trabalham. Eu um dia cheguei na Actimob e tinha uma amiga minha sentada no sofá, na recepção. Eu sabia que ela tinha feito também publicidade, sabia que ela era do mercado, não sabia onde ela estava trabalhando, mas ela estava sentada lá. E aí, a hora que eu entrei, ela, oi, Cebola, levantou, me cumprimentar. Eu falei, oi, dela, você trabalha aqui? Aí eu falei, trabalho, fiquei meio sem graça. Ela falou, eu sou gerente de marketing da empresa tal, a gente veio pro briefing. Ela tinha fechado o contrato com a Actimob sem saber que era... Aí eu virei pra ela e falei assim, eu sou dono da agência. Aí ela, desculpa, eu falei, não, isso daí pra mim é sucesso. Porque a sua marca tem valor. A marca tem valor. Mais forte do que o nome. E hoje você vai no LinkedIn, você vê o cara, olha, acabei de ganhar o prêmio do melhor CEO do mundo. Ele não ganha um prêmio sozinho. Sim. Entendeu? Então eu acho que a empresa ganha um prêmio. Falando de não ganhar o prêmio sozinho, e você falou já da importância da equipe, como que a gente implanta uma cultura dentro de uma empresa? Então, eu sou um cara relativamente crítico e hoje as minhas expectativas de carreiras hoje são muito claras, muito bem definidas. Né? Então, eu entendo, por exemplo, quando um profissional tem uma ansiedade muito grande, né? E a gente vê isso no mercado, e muitas vezes o cara não observa que ele está indo rápido demais, né? Nisso, e ele está atropelando
um sistema natural dentro das próprias organizações. E pulando etapas, né? E pulando etapas que eu acho que não vale a pena. Então, eu já me considero um cara resolvido, então eu sou muito franco quando eu falo um pouco isso, né? Na montagem do teu time. E nessa questão cultural, por exemplo, eu tenho várias empresas que eu sou parte do conselho, é mais um conselho consultivo, que é o que eu prefiro, né? Eu sou crítico, por exemplo, quando você fala em fazer mentoria, ter mentores que nunca vivenciaram uma experiência. Se você não vivenciou aquilo, como é que você pode dar mentoria sobre aquilo? Sim. Ah, mas eu ouvi dizer, mas eu li, mas, o mundo real, ele é diferente. Quando você entra no organismo político dentro de uma organização, eu tive a felicidade de fazer boas escolas, né? Eu fiz a Getúlio Vargas, quando eu comecei a trabalhar em Mogi, eu voltava a ônibus, morava em São Paulo, ia para a GV, saía da GV, ia para casa de trem, voltava e tal. E eu tinha vários professores muito legais lá. O Cabreira era um cara na área de capital humano muito legal. E ali ele já falava um pouco do ambiente político, né? O Peter Drucker também fala um pouco sobre isso, sobre as igrejas e os profetas dentro das organizações. Então, o ambiente político das empresas, ele é muito voraz. Se você, quando entra dentro de uma organização, num cargo diretivo, se você não souber construir o seu ambiente político, você vai ter dificuldades de vender os seus projetos. Não é política pela política, é política no sentido de relacionamento e conquistar o apoio para você implantar projetos. Para ser legítimo, né? Eu ia para a Finlândia a cada 3 meses, na época da Valtra, na época da Ponce também, que era finlandesa, fazia reunião lá, os caras começavam a falar do Brasil, meteu o pau no Brasil, tudo para tirar a minha verba de budget e, obviamente, distribuir para eles, entendeu? Uhum. E isso me potencializou para que eu aprendesse a como lidar nesses ambientes. Onde é que eu quero chegar? Porque a questão de cultura da empresa, como é que você chega numa empresa, por exemplo, que tem 40 anos, o dono, dando resultado, tá bem e tudo mais, e falar para ele que ele tá com a cultura errada? Sim. Então, quando você chega, o Cabreira sempre falava, tem uma aula que é a aula do Jabuti, né? Você entra numa empresa, você tá louco para mostrar serviço, aí você vê o Jabuti lá, tal, sem fazer porra nenhuma, o Jabuti tá lá, tal, pá, e você fala, vou chutar o balde desse Jabuti, os caras vão gostar e vão achar que eu fiz um excelente trabalho. Você vai lá e começa a querer bater no Jabuti, e um monte de Jabuti dentro das empresas, entendeu? Daqui a pouco você vai embora da empresa, você não sabe por que você foi. Então, antes de você bater no Jabuti, né, dá uma banana pro Jabuti, fica amigo do Jabuti e entende o que o Jabuti está fazendo lá, entendeu? E cultura de empresa é um pouco isso. Se a empresa chegou, então, quando eu vou nas empresas, eu posso ir em empresas que precisam melhorar, posso ir em empresas que estão numa situação muito difícil, e posso ir numa empresa que está muito bem e está preocupada se ele está fazendo tudo certo. Então, e eu sou muito sincero nos meus diagnósticos. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa que já existe, eu tive a oportunidade de criar uma empresa do zero, foi a Ponce. Não tinha nem um CNPJ. Eu tive que falar com um advogado, pegar uma banca jurídica para estruturar e tudo mais na época. E ali eu aprendi o que é importante e o que não é importante dentro das empresas, né? Voltando à empresa familiar, então eu chego numa empresa familiar que está dando resultado, vamos manter esse resultado aqui. Mas aí eu começo a entender um pouco onde é que podem existir oportunidades de melhoria. Uma outra coisa que a gente tem que focar no alto executivo, não se preocupar tanto com problemas. Problemas fazem parte do nosso cotidiano. Problemas existem e são resolvidos diariamente. Mas se você tiver que perder o seu tempo como executivo, perca tempo nas oportunidades que você está passando e você não está observando. Como que o empresário hoje... Essa dica é muito boa, mas eu queria que você falasse um pouco mais, porque o dia a dia do empresário é complicado. Ele tem vários problemas e às vezes até perde um pouco a motivação ali de ir para a empresa e resolver as coisas. O que você falaria pro empresário quando acontece esses momentos de cair um pouco a energia dele? Então, você tem que... Eu acho que você tem que analisar o ecossistema em que você está inserido, né? O que é bom para você e o que não é bom, né? Um empresário de sucesso, ele precisa pelo menos entender o que seria o razoável para uma empresa como a dele.
né? São indicadores. Qual é o resultado operacional financeiro que uma empresa do meu tamanho deveria ter, né? Qual é a margem de lucro que sobra? Como é que está o meu movimento de caixa? Às vezes o cara está vendendo muito, mas está dando muito prazo para os clientes pagar e ele está pagando menos. Então ele está dando resultado contábil, mas não tem resultado em espécie. Quando você tem um caixa legal, que você tem um caixa tranquilo, você vende com menos pressa, você vende com menos ansiedade, porque você está menos desconto, certo? E você compra melhor. Porque quando você tem dinheiro na mão, você faz o preço, certo? Então, essas leituras, isso são princípios básicos, né? O empresário está desesperado. Desesperado por quê? O que no teu negócio está diferente dos outros? Não está sobrando dinheiro no caixa? O teu resultado financeiro não está legal? Os seus clientes estão se pressionando? Né? Se você, por exemplo, e agora eu acompanho algumas empresas, começa a se falar numa economia brasileira com 15% de taxa de juros, de prazo de pagamento de 120 dias. E a empresa de fabricante de veículos elétricos que quer pagar fornecedor com 180 dias. O empresário que aceita uma situação dessa, ele vai quebrar lá na frente. Então faça o seguinte, deixa o seu concorrente entrar nessa, porque ele vai quebrar. Não existe mágica para isso, entendeu? Ou então ele vai começar a ser inadimplente, não vai pagar imposto, não vai depositar o fundo de garantia dos empregados dele, mas lá na frente, eu tenho exemplos diários, que a gente toma essa decisão, agora não é o momento, deixa passar, deixa o concorrente pegar, né? Vamos, por exemplo, hoje, se o empresário está perdendo market share, está perdendo participação no mercado que ele atua, ele não tem que ficar desesperado, ele tem que entender como é que está internamente ele, se o nível de ineficiência operacional dele, ou se o nível de eficiência operacional dele está legal. Se ele entender que ele tem... O empresário às vezes faz uma conta, então, tá legal, eu vou colocar no preço mais uns 4, 5% de sucata, mais uns 3, 4% do cliente que não paga, mas, nenhum cliente vai querer pagar pela sua ineficiência. Então, se o teu concorrente está dando um preço melhor, ou ele é mais eficiente que você, ou alguma coisa existe de diferente. O cara não paga imposto, é sonegador, alguma coisa do tipo. Mas se nós estamos falando numa economia igual para igual, o foco das empresas atualmente não tem que ser o faturamento, mas tem que ser os insumos. Eu estou comprando bem? Eu tenho um time treinado? O cara não trabalha legal, vou colocar outro cara no lugar, junto com ele, para ajudar ele. Cara, será que você não está potencializando a ineficiência do cara? Será que o cara não precisa ser treinado? Será que ele tem o perfil correto para aquilo? Eu não faço hoje conselho nesse nível, mas isso para mim é muito claro. Eu dou insights pro cara, checa você está com muito funcionário. Falando em conselho, né? Você já falou da GF, tenho trabalhado junto com você lá, auxiliando a parte de comunicação. Começamos uma relação. Muita gente não conhece a GF, né? As maiores empresas da cidade estão lá, né? São grandes empresas, grandes empresários, né? Um conteúdo de alto nível, né? Tenho participado das reuniões e um conteúdo de alto nível, um orgulho, né? Participar da GF, mas queria que você contasse para o pessoal como que surgiu a ideia, como que está hoje. Não, a GF nasceu, eu tive a oportunidade, porque a minha vida, como eu te falei, existem inúmeras oportunidades que eu abracei e existiram inúmeros desafios, existem ainda inúmeros desafios. Um dos desafios que eu tive foi em 2010, como empreendedor, por exemplo, um dos meus clientes que eu tinha na época me deu acumulou uma dívida estratosférica, que isso fez com que o meu negócio não fosse muito bem. Toda a leitura foi correta, todo o trabalho foi correto, mas tiveram problemas que ocasionaram que o cara não conseguiu me pagar. Um grande grupo que está em recuperação judicial. E acabou me prejudicando a mim e outras empresas também e tudo mais, né? E isso, eu tive que fazer um recomeçar, né? Que era uma faixa de idade minha que eu reservei para virar empreendedor, para sair do mercado executivo e ter o meu próprio negócio. Com 49 anos de idade, e acreditando que se algo acontecesse de errado, eu teria saúde para
ter um recomeçar. Foi o que realmente aconteceu. Mas no meio do caminho eu tive uma enfermidade que isso me afetou bastante. Fiquei 60 dias no hospital, 35 dias em coma, 42 dias na UTI, com uma pneumonia viral, né? Baixa imunidade, muitos problemas, você fica suscetível a isso. Quando eu saí, eu tomei uma decisão. Ali foi também, os caras falam, puta, que azar. Não, foi sorte, cara. Eu tô vivo, primeiro. E segundo, que aquilo ali foi o meu, eu diria, foi o meu mestrado em gestão, porque a gente fala muito de equilíbrio em qualidade de vida e trabalho, Parou você, mas ninguém sofreu como eu sofri. Então eu saí dali com uma visão muito clara o quanto era importante eu equilibrar isso. Qualidade de vida e trabalho, família, no período que meus filhos estavam se formando e tudo mais, pagando 2 faculdades de medicina. Então você vê o que isso é importante, né? As filhas, acho que se formaram médicas, elas falam que foi porque me viram, eu fiquei com 10% de chance de sobreviver na época. Nossa. Foi uma situação muito difícil. E ali eu fiquei um período, 2 anos no poder público. Fui convidado para fazer um estudo socioeconômico de Mogi, uma agenda livre aí. E nesse estudo, eu fiquei um pouco preocupado com os números econômicos que eu vi da cidade, de renda, de mão de obra, de informalidade e tudo mais. E aí eu tomei a iniciativa, como eu tinha sido executivo de empresa, de ligar para alguns executivos das empresas, para os principais executivos das empresas que estavam aqui. E foi um papo muito bacana, papo de executivo, né? Uhum. Pô, criamos um grupo de WhatsApp e tudo tal. E começou o processo da Covid, junto com o prefeito na época, a gente se reuniu, tomamos decisões conjuntas. E aí a gente foi entendendo e se abrindo o quanto o cargo de um CEO é solitário, né? Entendeu? E os caras começaram a gostar disso. Vamos fazer uma reunião, qual é a ação que a gente vai tomar juntos? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Um ajuda aqui, outro ajuda ali e tal. Pô, foi uma coisa muito bacana, né? E isso migrou para uma discussão mais profunda. Qual era a contribuição das empresas no desenvolvimento econômico e social da cidade? E aí a gente observou que naquele momento, naquele período, a gente não via nenhuma agenda que ia ao encontro do que a gente acreditava que era importante. O papel da indústria, o papel da informalidade, o papel do emprego, a economia informal, o assistencialismo, né? Como é que a gente forma a mão de obra, carência de mão de obra qualificada. E a gente olhava e falava, pô, cara, não tem nada. As entidades que hoje estão tocando não estão fazendo de uma forma legal. E aí nós, qual é a solução e tal? E aí eles me convidaram. Eu fui durante 13 anos vice-presidente da Anfávia, que é uma entidade do setor automotivo muito importante. E lá eu convivia com o governo, tive reuniões com vários presidentes do país aí. E eu falei, olha, vamos criar uma entidade, então, de fomento. Fomentar o quê? Fomentar a agenda. Nós temos que fomentar a agenda. Aquilo que está doendo. Aquilo que está doendo, a gente traciona. Só que a gente tem que ter agilidade na solução. Então, vai participar dessa entidade só diretores, presidentes. Caras que tomam decisão. Tem a caneta. Tem a caneta. E vamos aproveitar o dinheiro que entra das indústrias para que esse dinheiro circule o máximo possível na cidade. Então vamos pegar algumas empresas de serviço em que todo mundo compra de todo mundo. E a gente faz com que o dinheiro fique mais dentro da cidade. E assim começamos com 8 empresas. Hoje, agora estamos comemorando 4 anos, são 45 empresas. Não podem ser concorrentes entre elas, justamente para ter transparência na informação. Então os caras não vão para uma reunião na GEF e o teu concorrente está do lado, senão eu começo a blefar. O mercado está muito bom, estou vendendo muito bem, tudo mais, para deixar o outro, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer a realidade mesmo. O mercado está assim, eu acho que o governo está agindo errado aqui, acho que o governo poderia fazer alguma coisa aqui, eu acho que nós podemos fazer alguma coisa assim e tal. Nós já fizemos 40 projetos nesses 4 anos. Projetos incríveis. Ligados a ESG, ligados à formação de mão de obra e com peso, né? Porque a gente ataca em bloco. Então isso fortalece muito. E é um contínuo aprendizado. No final do ano passado, nós trouxemos, talvez hoje, a melhor escola de negócios que tem no país e fizemos uma imersão para 62 executivos, uma semana dentro da universidade, da UMC, que é associada a nós. E não tem nada a ver com a UMC.
a entidade. Mas era um aprendizado para a própria OMC, né? Então, com os diretores da OMC, ficamos lá, falando sobre inteligência artificial, falando sobre tecnologia, entendendo casos práticos das empresas. Cara, saímos de lá aliviado, voando, entendeu? E isso é muito bacana. Então, E hoje você chegou a mencionar aqui, né, a questão de vários momentos na sua vida que você teve oportunidades e teve que escolher entre dizer sim ou não, né? Sim. Como que foi para você esse convite para a Secretaria de Desenvolvimento? O que levou você a dizer o sim? E como que tá esse trabalho? Então, a gente, nessa jogada, né, falta de agenda e tal, a gente sempre foi muito ético, apartidário, né? Não importava qual era o partido político que estava sentado na cadeira de poder. Mas a gente sempre levou pautas importantes, né? E no período de eleição, nós chamamos os 3 candidatos para bater um papo com a gente. Os 3 candidatos falaram não fizemos nenhuma avaliação, né? Ali era importante cada uma das pessoas da GEF, cada uma ter na sua cabeça o que tinha. E para cada um desses candidatos, a gente mostrou o que a gente entendia como um diagnóstico da cidade com números, entendeu? E o grupo político atual recebeu muito bem esses números e marcou uma segunda reunião com a gente. E ali a gente discutiu um pouco, né? E bastante e tudo mais. E aí veio uma ideia, né? Falou, mas a gente gostaria de trabalhar, né, mais próximo. Esse movimento associativo é importante. A gente gostaria de agregar mais empresas para a entidade que fossem alinhados com o poder público e tudo mais. E aí não eu, mas a diretoria da GEF entendeu que seria bom se a gente pudesse estar mais próximo do poder público, né? Para ajudar a cidade, né? Porque é uma cidade que nós vivemos aqui. Os nossos filhos vão trabalhar aqui, entendeu? Que os nossos funcionários trabalham aqui. E os filhos dos funcionários trabalham. A GEF representa hoje 35 mil empregos na cidade. Então são 35 mil famílias. Não é um número importante aí, né? E eu fui escolhido, né, para aceitar isso. Eu não podia continuar como diretor executivo na GEF e ser secretário. Eu fui para um conselho da GEF, né, que eu ainda opino, atuo, porque é uma visão muito macro, né, das empresas. Me mantenho ainda no conselho de algumas empresas que não tem nenhuma envolvimento com a prefeitura, assim, de maneira geral. Não posso fazer esse tipo de coisa. E hoje o que eu falava dentro de uma entidade, eu falo com todos os empresários, de todos os tamanhos e tudo mais, né? Não importa isso, né? E a gente vai construindo, organizando melhor. Acho que o grande desafio hoje, não só de Mogi, mas do mundo de maneira geral, Cebola, não querendo ser um profeta, é essa reorganização geracional, entendeu? Então, a gente vive transformações geracionais importantes. Eu tenho os números, graças a Deus, o Mogi está com um saldo bastante positivo no emprego esse ano, mas a gente precisa ainda organizar melhor essa cadeia. Porque existem muitos profissionais, eu tenho um número de mais de 200 mil pessoas na informalidade, existem, assim, eu diria para você, um número grande de profissionais que perderam a fase na formação técnica e na formação acadêmica. E hoje eles estão na informalidade. E isso é um perigo, né? A informalidade é muito próxima da criminalidade, né? Então a gente precisa tomar algum cuidado. Então hoje, por exemplo, a gente tem um propósito muito claro de requalificar ou qualificar profissionais acima de 25 anos. E não importa a idade que vai. Ontem eu abri um letramento digital, tinha uma senhora de 85 anos lá no letramento digital. Hoje, um idoso que não sabe lidar com o celular dele, ele está suscetível a um furto, alguma coisa errada. Entendeu? Cair num golpe. Uma camareira hoje, o Clube Med é nosso associado, uma camareira que vai organizar um quarto, né? Não é arrumar um quarto. Uhum. Você vai organizar um quarto no Clube Med, ela entra com tablet. Ela controla o som no tablet, abre a cortina no tablet, põe na TV a cabo no tablet, iluminação no tablet, sonorização no tablet. Então, um cara que não sabe lidar com tablet hoje, um cara de uma portaria que não sabe lidar com computador, ele está fora da sociedade, não é do mercado de trabalho. Ele está alheio à sociedade. Entendeu? Meu pai tem 94 anos, por exemplo, há 3 anos atrás eu dei um tablet para ele. Ele se diverte com o tablet. Só nós sabemos o que ele apronta com aquele tablet dele.
Mas ele tem, é importante isso, entendeu? E essa visão de sociedade a gente tem que ter. E nas empresas, né? Você falou dessa questão das gerações. Como que é lidar com as diversas gerações? Eu acho que tem uma miopia grande das empresas de querer sempre... Eu praticava isso, né? O presidente vai embora, você contrata um office boy, promove todo mundo, né? A gente falava isso como política de gestão. Eu acho que tem muitas oportunidades para o jovem hoje no mercado de trabalho, inúmeras oportunidades. Senai, ETECs da vida, FATECs da vida, menor aprendiz, tem muita coisa. Então, as empresas têm que entender que tem demandas, tem cargos que o jovem não vai conseguir ficar. Porque o nível de ansiedade dele, e não é culpa dele. Hoje a velocidade das informações, do Instagram, do consumo, elas são muito altas. Nós estamos vivendo um problema no Brasil atualmente de endividamento. Você está com geração de emprego, você está com aumento de renda, mas o endividamento está muito alto. Porque, as mídias sociais vão influenciando. Você quer o primeiro tênis, o segundo tênis, o terceiro tênis, e você quer. E aí você vai trabalhar para conseguir isso. Se você não está conseguindo, a culpa é do teu empregador, que não está te pagando o que você gostaria de receber. E isso potencializa isso na cabeça do jovem. Então, existem funções que você não tem uma curva de crescimento. Então, por que trazer um jovem para aquela função? Traga um cara numa outra faixa de idade. Você tem funções que não precisa um cara 8 horas por dia. Por que a gente não cria o sênior, estagiário sênior? Que é um cara, um idoso, né, acima de 60 anos, ou acima de 55 anos, não importa, que vai trabalhar 3, 4, 20 horas por semana, tem um plano de saúde, salário, ele já tem aposentadoria. Mas se você dá um plano de saúde, você descongestiona o setor público. Então, você tem que usar. Isso é inovação, isso é criatividade. Você até brinca, né? Que a melhor virtude de soft skills para uma pessoa hoje é a curiosidade, né? De pesquisar e ver o que tem de diferente para a gente aplicar. Então, hoje, existe uma miopia dos RH das empresas hoje de querer trazer o jovem. Não necessariamente você precisa trazer o jovem. Se você fosse jovem hoje, o que você faria de diferente? Olha, eu faria uma avaliação, que é uma outra miopia hoje. Um jovem que tem uma formação mediana, hoje, ele consegue construir um plano de carreira para ele. E muitas vezes, eu falo isso para minhas filhas, o médico, todo mundo quer ser médico. Mas depois, quando você se forma, você encarar os plantões, é um desafio grande, né? Eu falo isso para minhas filhas. A gente sempre fala assim, eu gostaria de fazer alguma coisa que eu goste. É melhor você aprender a gostar daquilo que você está fazendo, entendeu? Isso é mais legal. E eu falo para minha filha, aprenda a gostar do que você faz, porque o conceito de felicidade, Cebola, é uma coisa individual. O que motiva você não é necessariamente o que me motiva. O desafio dos líderes é entender em cada um dos seus subordinados o que deixa ele feliz. Eu vou te dar um curso de formação no exterior. Eu tenho 3 filhos e acabei de casar, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar dos meus filhos. Mas se eu sou solteiro, não tenho nenhuma responsabilidade, eu topo, né? Então, a desmotivação, ela é coletiva, mas a motivação é um estado de carência individual. Então, o seu conceito de felicidade é diferente do meu conceito de felicidade. Então, eu sou jovem agora, eu quero traçar um planejamento de carreira naquilo que eu gostaria de trabalhar. Eu quero trabalhar com tecnologia. Qualquer coisa que você fizer, você vai lidar com tecnologia. Entendeu? Mas a tua aptidão, eu gosto de números, eu gosto de análise, eu gosto de parte jurídica, eu gosto de defesa, estratégias de defesa que você faz, tal. O advogado no Brasil, o Brasil é o país que tem mais advogado per capita no mundo, sim, entendeu? Então, essas questões todas, você tem que estar claro. E aí você tem que traçar a sua carreira. Bom, eu quero fazer direito, tá bom. Mas eu quero ser juiz. Geralmente quem quer fazer isso está buscando mais uma estabilidade de crescimento. Não, eu quero ser advogado criminalista, não importa, né? Aí você foca. Tem médico, agora quero ser dermatologista, porque dermatologista é que ganha, né? Essas leituras é importante que o cara entenda e faça.
Se o dinheiro, se o conceito de felicidade tem menos componentes materiais, então aí eu acho que você vai talvez fazer um trabalho social, ou fazer uma parte de um trabalho, vai constituir família, sem grandes ambições e tal. Não adianta você dizer qual é o melhor modelo. Essa reflexão interna o jovem tem. Agora, a grande maioria do jovem hoje vai trabalhar por necessidade e muitas vezes para suportar o orçamento familiar. Os pais têm que ter esse bom senso de entender que uma parte da receita que o filho está trazendo era importante ele investir para ele conquistar mais lá. Porque se ele investir tudo só para cobrir despesas, ele não vai se preparar para o futuro. Então, essas leituras, ela não existe um certo ou um errado. Mas o que eu recomendo sempre é essa avaliação do que, eu gosto da carreira, a medicina me interessa. Se aprofunda no estudo da medicina para ver se realmente vai te interessar. Quais são os desafios e quais são as vantagens de ser médico? Médico você já sai ganhando dinheiro. Tá, você vai ter que se ferrar e fazer plantão. Se você gosta de viajar, se você gosta disso, se você gosta daquilo, não é a melhor carreira para você. Então você é um CLT, né? Eu tenho um mês de férias por ano, tenho 13º, papapá. Bom, você vai ser, mas a sua carreira não vai ser meteórica, né? Eu quero fazer startup. A gente fala isso na prefeitura hoje, né? Eu quero ser empreendedor. A gente não fala nem como problema. Você quer ser empreendedor? Legal. Então eu vou te falar algumas vantagens que você tem quando você é empreendedor. Você não tem chefe. Você não tem horário. Legal? Mas você não tem renda nenhuma garantida. Sim. Se você não trabalhar, se você não se dedicar, você não tem renda. E você não tem nenhum apoio assistencial para você. Certo? Então, é empreendedor. E se você vai começar um empreendimento pedindo um empréstimo, tenha em mente e faça cálculo de quanto realmente você vai conseguir ter de renda para que você não sofra um viés logo de cara. Entendeu? Então quero trabalhar com emprego formal. Legal, emprego formal? Você vai ter chefe. Você vai ter horário. Mas você já vai ter um salário, né? Você vai ter um benefício social e também na empresa. Você vai ter um plano de saúde. Você vai ter uma cesta básica. Mas você vai ganhar bem menos do que você imaginava que você vai ganhar como empreendedor. Entendeu? Hoje, por exemplo, as empresas não sabem. Você provavelmente, quando traçou um plano na sua vida, você não traçou um plano só quando você começou. Você traçou um plano de mas quando eu for diretor, quando eu for isso, eu vou estar ganhando tanto de dinheiro. Então as empresas têm que aprender a oferecer para os funcionários que estão começando um plano de carreira. Sim. Com muita transparência. Se tudo der certo com você, se você se dedicar, existe isso. Está aqui um exemplo, está aqui com a gente há tantos anos. Então, esses caras estão servindo de influências para esse jovem. Entendeu? Isso é muito bacana para estabilizar emocionalmente. Se numa entrevista de seleção você vê que o cara está super agitado, ansioso, e que precisa, isso, aquilo, eu recomendo para que você não contrate esse cara. Você vai ter um turnover ali na frente, entendeu? E um turnover é muito caro para a empresa. Não é legal, né? Outra coisa que não acontece nas empresas, na minha experiência, isso é uma pena, as empresas não são transparentes quando demitem um funcionário. Puta, você viu, o mercado caiu e tal, então eu sou obrigado a te demitir. Cara, você não está ajudando o cara. Porque você escolheu ele e não outro. Então, olha, eu estou demitindo você porque a gente observou que você falta um pouco mais, que sua produtividade é um pouco menor e tudo mais, tal. Você não tem uma atenção, cometeu algumas falhas. Isso parece ser doloroso, mas é sincero. O cara pode melhorar no próximo emprego que ele for. Então, isso, Cebola, você fala, Cláudio, mas isso é tão natural. É natural, mas as empresas não fazem isso. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Aliás, feedback é a melhor virtude que um executivo pode caminhar junto com ele. Transparente e sempre não só negativo, positivo. Você é um cara legal, você se veste bem, você tem uma aparência muito boa, tal, você chega todo dia no horário, tal, blá, blá, blá. Isso é muito legal. O feedback positivo, ele quase que não acontece nas empresas. Não acontece. O negativo todo mundo faz, mas o positivo... Eu fiz, por incrível que pareça, na década de 90, eu fiz um curso ferrado sobre feedback. E eram situações absurdas. Eu tinha que chamar você e falar que você fedia. Entendeu? E você tinha que sair motivado do negócio. Era impressionante. E quem simulava, o cara ficava puto da vida. Uhum. Entendeu?
Ou vender um clips para você colorido, muito mais caro do que o clips de metal, né? Só da cor do metal, entendeu? E tentar convencer o cara a comprar o teu clips. Mas você vai buscando argumentos que potencializam o que você fala. Assertividade. Assertividade. E o feedback positivo é a primeira ferramenta que você tem que usar. E ele tem que ser em público, né? E o negativo... Assim, você pode, depende da situação, são feedback de desempenho, alguma coisa do tipo. Às vezes você colhe um monte de feedbacks negativos de desempenho, o problema não tá nos caras, tá no chefe do cara. Sim. Entendeu? Porque a liderança não é boa. Eu sempre peço aqui conselhos para os empresários, né? Você acabou de falar alguns aí bem importantes. Tem mais algum conselho que você acha importante para os empresários, para o momento que a gente está passando de desafio hoje? O que você diria? Eu brinquei com você antes de entrar aqui com aqueles, né, com aquelas ponderações filosóficas aí, né? Sim. As ondas estão mais altas, né? Os ventos estão soprando para diferentes direções e tudo mais, né? Eu vivencio diariamente os empresários em situações difíceis hoje. Hoje não, como é que se diz? Não esmoreça pelo fato de você não conseguir fazer um planejamento estratégico de longo prazo. Essa é a realidade, entendeu? Você precisa preparar a sua empresa para ela ser o máximo flexível possível. Para você sair dessas situações adversas, você reagir rapidamente, tanto para cima como para baixo, né? Ter um staff legal, cuidar do seu caixa, né? Cuida do seu caixa, porque a liquidez é que te dá oportunidades de você ponderar um pouco mais numa venda ou comprar com uma agilidade, né? E numa precificação melhor. Então eu acho que liquidez é importante, a lição de casa de a todo custo eliminar ineficiências operacionais que você tem, agora é o momento para isso. Vai dar férias coletivas, tudo tal, mas aproveita e dá uma varredura, elimina onde tem desperdício, saiu uma mão de obra, pondera se realmente você precisa repor aquela mão de obra naquele momento, se alguma tecnologia não pode trazer, tá usando isso, tá usando aquilo, modismos de tecnologia, calcula o payback disso, cara. Em quanto tempo você vai pagar por esse investimento? Porque às vezes é modismo. Há pouco tempo atrás, acho que 2 anos, 3 anos, a gente falava em avatar. Lembra disso? Tinha curso para ser avatar. Metaverso, entendeu? O metaverso ainda tem, mas uma outra pegada. Aliás, atropelou. Hoje as empresas, por exemplo, você tem uma coisa chamada Digital Twin. Então você monta um processo de uma empresa todo digital. Então a Embraer, por exemplo, ela trabalha com Digital Twin, então ela tem uma ferramenta digital que ela joga 200 kg de peso num banco e ela sabe quanto tempo aquele banco vai durar. Entendeu? Hoje não, tinha que meter um cara de 200 quilos em cima do banco e voar, né? Então voava com o avião e tal. Essa questão do Digital Twin permite com que as empresas ganhem muito tempo nos protótipos dela e ficar testando o protótipo. Você testa o protótipo de forma digital. Então o metaverso tem um pouco nessa jogada aí. Mas eu acho isso. Hoje as empresas têm que olhar muito mais para dentro do que para fora. Se você tiver legal dentro, competitivo, custo bacana, tudo tal, o seu dia vai chegar, o seu momento vai chegar. Você vai ser muito mais competitivo do que os seus concorrentes, né? O que você precisa é ser mais preparado para o mercado do que antes, né? Bom, para a gente finalizar, o que você quer deixar de legado do seu trabalho para as pessoas? Cara, eu acho... Hoje eu aprendi muito o conceito de felicidade, né? Então, hoje me dá muito prazer fazer um projeto que seja gerador de renda, né? Que tire as pessoas... nós temos, no Mogi, por exemplo, 160 mil pessoas que fazem parte do CadÚnico, que é uma renda até R$700 por mês. Então, qualquer pessoa que eu consiga gerar uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de renda, nesse sentido, me deixa muito feliz. Eu vou para casa muito satisfeito. Eu aprendi na minha enfermidade a vivenciar, a valorizar momentos bons, momentos de felicidade. Então, quando eu estou com a minha família, ou com os cachorros, não importa, eu gostaria que aquele momento nunca acabasse, né?
Então as pessoas precisam aprender isso, né? A valorizar os momentos de felicidade. E o que obviamente, que é fruto do meu trabalho, é justamente gerar mais oportunidades de trabalho para as pessoas, hoje nós estamos com um projeto de inclusão feminina muito legal, a gente está fazendo para trazer as mulheres que estão no CadÚnico para o mercado de trabalho, né? E quando você traz alguém que está numa situação difícil, não é só a pessoa, não é só formar aquela pessoa. Você precisa preparar a empresa que vai recebê-la para recebê-la não discriminando ela, né? E isso é um desafio muito grande. E a gente tem feito um projeto piloto agora com aproximadamente 200 mulheres, e é um projeto muito legal. A gente discutiu com as empresas, né? Existe falta de mão de obra no mercado hoje. Hoje esse projeto já não é mais um projeto social. Isso é um projeto de necessidade de mão de obra que a gente tem que ter. Isso hoje, toda ou qualquer atividade que me permita fazer esse tipo de situação, gerar renda, gerar emprego, tirar as pessoas de uma situação difícil e tudo mais, melhorar o desempenho de uma pessoa, como nós estamos fazendo hoje, esse tipo de bate-papo me dá muito prazer, entendeu? Eu não li um livro para falar, eu vivenciei isso na minha vida profissional. Tudo que eu falei com você hoje são fatos que aconteceram comigo. E a partir desses fatos eu construí uma narrativa em cima deles. Então hoje eu falo com muita propriedade. Então eu me considero um cara adequado para ser conselheiro consultivo. É comum eu sentar com o executivo hoje e falar, cara, né, empresa familiar, geralmente os filhos nunca trabalharam numa outra empresa. Eles acham que a empresa deles é a pior empresa do mundo. Esquece, cara. Problemas é normal. Fica tranquilo. Deixa o cara tocar isso aqui. Vamos trabalhar um pouco mais no mercado, nos sinais, nas oportunidades que a gente tem. Vamos tentar isso, tentar aquilo, tal. Então isso para mim é muito. E quando dá certo, é muito legal, né? A Jeff me faz muito bem, porque tem essa troca de experiências com os executivos, né? E a Jeff faz bem com os executivos também. Com certeza. Cláudio, quero agradecer demais sua participação. Aprendo com você todos os dias que a gente conversa e hoje foi especial. Obrigado mesmo pela presença. Não, eu estou à disposição. Cebola, a gente está começando a fazer um trabalho bacana agora. Você já percebeu como a gente montou uma estratégia para a Actimob vir para a Jeff e tal. É um público exigente e tudo mais. Está caminhando muito legal. Eu acho que é isso. Fico feliz de fazer talvez esse upgrade na própria Actimob, né? De pegar um perfil de empresas maiores, grandes, mais exigentes e tudo mais. Mas são essas oportunidades que a gente vai lá na frente e falar, puta, valeu a pena e foi muito bacana. O próprio networking que a gente está construindo, né, com algumas pessoas do poder público, inclusive, e tudo, acho que isso é muito legal. O networking hoje, ele é muito importante para a sociedade de maneira geral, entendeu? Porque é impressionante quando se senta com um amigo, tal, conversa alguma coisa, ali surge uma oportunidade. Puta, por que não? Puta, não tinha pensado nisso. É isso aí que é legal. Isso é a melhor coisa que tem. Obrigado, Cláudio. E obrigado você que assistiu a gente. E não perca ActCast nos melhores canais, Spotify, YouTube, Instagram. Não perca os próximos episódios. Nós somos o ActCast. Valeu!